E a Basília Rodrigues, que está sentindo os efeitos desse tempo seco há muito tempo lá em Brasília, conseguiu melhorar um pouquinho, Basília? Hoje foi o dia que eu acordei melhor, depois de uma semana meio afônica, né? Tempo muito seco e muito quente aqui. Então a gente fica sofrendo quase que uma crise de identidade, porque tem que ficar com o ar-condicionado ligado, mas o ar prejudica, né, a nossa respiração, deixa ainda o tempo mais seco. Pois é, resseca tudo, estimula a rinite, né? Basília, me diga uma coisa, o próprio Pedro mostrou aí que o governo entende, ou o presidente Bolsonaro entende, certamente muita gente do governo como ele, que esse é um evento importante para a campanha eleitoral, embora seja uma data cívica para comemoração de todos os brasileiros, independentemente de quem elas ou eles escolhem para votar agora na eleição do dia 2 de outubro. Mas virou, de fato, um evento político eleitoral, num momento em que todos os ingredientes estão dados para um discurso enfático do presidente da República, né? A gente tem aí decisões do Supremo que o desagradaram muito, você mesma lembrou ontem, e exatamente dos 3 ministros com quem ele mais teve entrevero ao longo do mandato, né? Então tem o Alexandre de Moraes, determinando aquela operação de busca e apreensão contra os 8 empresários bolsonaristas, que inclusive foram convidados pelo presidente para participar do evento de hoje à tarde no Rio de Janeiro, estarão ao lado dele no palanque. Teve a decisão do ministro Barroso de suspender o pagamento do piso para enfermagem. Teve a decisão do ministro Fachin relativa ao decreto sobre armas, algo que mexe no fígado do governo, não é? Os dados estão todos aí. Além disso, tem as pesquisas de intenção de voto dizendo que ele precisa fazer alguma coisa diferente, porque o que fez até agora não está sensibilizando os eleitores. Mesmo tendo jogado aquela dinheirama toda na mão de tanta gente, o custo saberemos a partir do ano que vem, né? Mas você acha possível, Basília, que ele ouça conselhos de, olha, presidente, não compre briga, o senhor precisa do eleitorado moderado, não xinga ninguém, não avança sobre o Supremo, ou lá em cima do palanque, aí o sangue ferve e só Deus sabe o que vai acontecer, Basília? Exatamente. Colombo, muito bom dia mais uma vez para você, a todos os nossos espectadores. Isso que os jornalistas, nós, tanto falamos para vocês, é bem verdade. Esses grupos de aconselhamento ao presidente Jair Bolsonaro sobre como ele deve agir em momentos como este, de exibição para o público, de enfrentamento para a opinião pública, né? Enfrentamento da opinião pública, isso acontece para valer. Só que muitas vezes a postura do presidente é surpreendente também para estes aliados, porque ele vai muito da cabeça dele, tentando marcar aí um registro de autenticidade, fazer do jeito dele. Muitas vezes ele é aconselhado dali e acolá, mas faz do jeito que ele prefere fazer. Então, até ontem a gente estava conversando com alguns destes estrategistas que estarão hoje com Bolsonaro neste palanque presidencial. Falamos com pessoas de ambos os lados, só para, no mínimo, tentar dividir isso em 2 grupos. Existem vários segmentos, alguns mais provocativos, outros mais moderados. Só para a gente ficar aí em 2 grupos, tem um que afirma, presidente, o senhor precisa ser mais equilibrado, falar para este eleitor do centro, fazer um discurso de celebração da pátria, celebração do Brasil. E outro que afirma, presidente, o senhor precisa bater nos seus inimigos políticos, mostrar a perseguição, ou o que eles consideram perseguição, do Supremo Tribunal Federal, os erros da gestão petista, ou seja, mostrar, transformar uma data cívica em uma data política. Bolsonaro hoje terá 2 momentos, ao menos um tipo de discurso duplo no 7 de setembro. Aqui em Brasília, que será de grande festa, o coração do poder, centro do poder do Brasil, aqui na Esplanada dos Ministérios. Ele estará acompanhado com o seu time de ministros, alguns deles com quem a gente já está trocando mensagem aqui, confirmaram presença: ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, ministro da Economia, Paulo Guedes, estarão nesse palanque presidencial. Outras pessoas que não são diretamente do governo, mas fazem sustentação político-partidária a Jair Bolsonaro, também estarão nesse comboio presidencial.
terá até um grupamento de tratores, como a gente trouxe da apuração do nosso produtor Leonardo Ribeiro ao longo desta semana. Bolsonaro ensaia subir em um desses tratores, seguir até o palanque. Isso ainda não está bem certo. Verdade é que ele vai discursar aqui em Brasília. O segundo momento será no Rio de Janeiro, em Copacabana, num tipo mais informal, tirando a festa do centro fluminense, para seguir aí para a Baía de Copacabana e falar, inclusive uma área residencial, falar de uma maneira mais ativa, mais política, sobre o que ele considera o momento de virada nas pesquisas eleitorais. Desde ontem, a campanha de Bolsonaro, ou seja, o tom no horário político mudou. A gente trouxe aqui, eu e o Gustavo Uribe, trouxemos primeiro para vocês aqui na CNN Brasil, que ontem a campanha bolsonarista iria mudar de tom, elevar o tom contra o seu principal oponente nessa corrida ao Palácio do Planalto, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E foi bem o que aconteceu. O objetivo é colocar na boca de outras pessoas, de populares e do próprio vice de Lula, Geraldo Alckmin, trazendo declarações antigas de eleições passadas, em que estas pessoas populares e Alckmin colocam Lula na condição de corrupto. É isso que Bolsonaro vai fazer hoje nestas declarações à população. A gente não sabe exatamente modular, Colombo, o quanto o presidente irá elevar o tom sobre as instituições. Falar mal de seus inimigos políticos, inimigos das urnas, isso é mais do que esperado. Sobre Supremo Tribunal Federal ou este ou aquele ministro do STF, é neste ponto que estão concentradas todas as dúvidas. É como se tivesse um diabinho e um anjinho, um de cada lado, alfinetando, cutucando o presidente. Faça isso, faça aquilo, mas é só mesmo na hora do vamos ver. Tentando ilustrar para estes auxiliares, o presidente da sabatina no Jornal Nacional foi do autocontrole, então ele ouviu a vertente moderada. Já o presidente do debate na TV Band foi mais histriônico, então ele ouviu aquela ala mais provocativa. Se será Bolsonaro da sabatina no Jornal Nacional ou Bolsonaro do 7 de setembro passado, né, Basília? Vamos acompanhar. Lembrando que são duas, né, as comemorações em que o presidente confirmou a presença dele. 9 horas aí em Brasília e depois às 3 da tarde lá em Copacabana, no Rio de Janeiro. A Basília vai ficar atenta a tudo e vai trazendo as apurações dos bastidores aqui pra gente ao longo da manhã.